Olha, a morte do advogado Tiago Souza Mendes neste final de semana foi solucionada pela polícia. E segundo a investigação, o motivo não tinha relação com a atividade profissional dele, como chegou a ser imaginado. Tiago foi morto a tiros quando saía de um restaurante aqui em Goiânia. A Thaís Luquezzi conta pra gente então o motivo desse assassinato. Ei, Thaís, boa tarde para você. Oi, Tiago, boa tarde para você, boa tarde a todos que nos acompanham. A principal motivação do crime foi ciúmes. A gente vai mostrar agora as imagens que foram divulgadas pela polícia e mostram o momento em que ele foi morto. O rapaz chega no momento em que ele está chegando no carro, dispara 6 vezes e 3 dos disparos acabam atingindo o advogado. Ele morreu ali na hora e a polícia conseguiu chegar até o autor desses disparos, Pedro Henrique Souza Amaro, de 20 anos. Segundo a polícia, traficante conhecido já da polícia, com várias passagens. Ele foi quem disparou e com ele estava um adolescente de 15 anos que ajudou na fuga, que também foi apreendido, e outras 2 pessoas que posteriormente também ajudaram escondendo o rapaz. Estavam com o carro, com a arma, com tudo o que foi usado ali no momento do crime. 3 adultos presos e 1 menor apreendido. Segundo a polícia, Pedro, o traficante, ele tinha tentado conseguir o trabalho de advocacia do advogado, mas eles não entraram num acordo. E aí começou a rixa entre os dois há alguns meses. Mas depois disso, segundo a polícia, o Tiago teve um envolvimento com a namorada do Pedro, do traficante. E esse teria sido a gota d'água. Ele acabou cometendo esse crime por conta deste relacionamento. A polícia conseguiu chegar até o Pedro através de uma grande força-tarefa, investigação que reuniu cerca de 50 policiais e durante 50 horas ininterruptas estavam trabalhando no encalço então para encontrar estas 4 pessoas. Foram presos e o menor apreendido, todos em flagrante, e vão responder pelo homicídio. Essas imagens chamam muita atenção, mostram o momento em que o advogado sai de um bar aqui no setor sudoeste, na capital, próximo ao Cidade Jardim, que fica perto de onde nós estamos, que é o complexo das delegacias especializadas. Não é o motivo principal do crime. Pedro, segundo a polícia, foi quem efetuou os disparos, é traficante, já tem passagens pela polícia e também já tinha cometido outros crimes, outros homicídios aqui na capital. A investigação então deve ser concluída aí em 10 dias e remetida à justiça. Portanto, está esclarecido o crime, está esclarecido, quem foi que cometeu esse crime bárbaro aqui na capital. Tiago. Thaís Luquezzi falando para a gente, então, sobre a solução da polícia em relação ao crime sobre o advogado. Obrigado, Thaís, por sua participação. Tem vinheta e participação do Willis de Anápolis, que também está participando aqui com a gente e enviou essa foto do sol logo no começo do dia. Olha só que legal, bem bacana, belo registro. Do sul do estado, vem a foto enviada pelo Wilson Souza. Ele mora em Tumbiara e está desejando um ótimo dia para todo mundo. Bom dia para você também, amigo. E a Giovana Lacerda mandou essa outra foto para a gente da família reunida, bem bacana. A foto foi tirada no Lago da Serra da Mesa, em Uruaçu. A Giovana disse que a quarentena está sendo isso aí, pescar todos os finais de semana e curtir essa vista linda, bem legal. Sua participação já chegou aqui no Jornal Anhanguera? Não? Manda pra gente, 985455555. Eu quero mandar um abraço super especial agora. Olha, meu nome é Lucas, hoje é aniversário da minha avó, você pode mandar um parabéns, o nome dela é Maria de Fátima, ela mora em Anápolis, no bairro Jardim Calixto. Um abraço para a avó dele, a Maria de Fátima, abração, felicidade, feliz aniversário, que a senhora viva aí por muitos longos anos. Obrigado por assistir a gente, combinado? Tem mais participação aqui, do Luiz Simplício, da Elisângela de Morrinhos, do Jorge de Alexânia, da Regina Maria e o Robertinho de Catalão. Tem também da Neide Pereira de Caldas Novas, Anito de Oliveira, Moacir de Caçu e Noânia, Ademar José de Corumbá de Goiás, Danilo de Estrela do Norte. Pessoal, não para de participar, a gente gosta demais. Uma outra sugestão é mandar também participações sobre os temas aqui do Jornal Anhanguera.
Qual que é a sua opinião sobre uma determinada reportagem? Participe com a gente pelo mesmo WhatsApp, 985455555. Tem mais abraço aqui, abraço para a comunidade da Laje, abraço para a Odete, manda um abraço para todos da comunidade, tá aí, um abração para vocês. Bom demais, todo mundo ligadinho aqui com a gente. Olha, eu acho que eu me emocionei muito nesse primeiro bloco, preciso tomar uma água, eu tô até engasgando para falar com vocês. Vamos para o intervalo rapidinho? A seguir, a gente volta a falar dos casos de Covid em Goiás e em Catalão. Os moradores vão passar por uma testagem em massa. Assunto para Aline Braga. Oi, Thiago, é isso mesmo, viu? A pesquisa em massa já está acontecendo e a ideia é monitorar 2.000 moradores aqui em Catalão. Daqui a pouco a gente traz todos os detalhes. Tô te esperando então, Aline. E lembra que a gente mostrou ontem o caso do sumiço de um motor usado para resgatar vítimas em acidentes dos bombeiros de Águas Lindas de Goiás? Tem notícia boa e já já a gente te conta. Agora a Laura e a Lavínia de Lusiânia vão chamar o intervalo pra gente. Jornal Anhanguera volta já! Meio-dia e 45, já voltamos com o seu Jornal Anhanguera e agora tem vinheta. Faz tempo que não chove, né? Nesse período de seca é muito importante economizar água, ainda mais durante a pandemia, porque muita gente tem ficado muito tempo em casa. A TV Anhanguera tem um compromisso com o consumo consciente e agora nós vamos te mostrar um ótimo exemplo disso. Uma família que, além de ajudar o meio ambiente, teve um grande alívio no bolso. Em casa, a gente lava a vasilha, escova os dentes, lava a área, o carro, toma banho e gasta muito com as roupas sujas também. Água que serve para praticamente tudo dentro de casa. Ainda mais nesse momento que ela é nossa principal aliada no cuidado com a higiene e com a saúde. Junta com esse momento que está todo mundo mais dentro de casa e as aulas presenciais nem voltaram. O consumo vai lá em cima, não tem jeito. Mas tem como economizar? O Luiz Carlos, a Vilquênia e as filhas estão dando aulas de economia de água, desde que a caçula da casa, a Maria Eduarda, quis ganhar uma competição na escola. A meta era gastar menos em casa. O prêmio? Ela ganhou. Era uma bolsa de estudos. E a família comemora até hoje. Mãe, vamos participar? Vai dar certo. Olha, e se a gente ganhar, você vai ficar 6 meses sem pagar a escola, né? A mensalidade. Foi um baita incentivo, então. Sim. Foi uma mudança radical, mas pense num banho que era demorado antes. Na playlist, o mais alto possível a música e eu me senti a própria Beyoncé. Agora que a economia entrou na rotina, a conta tá bem mais barata. A gente está pagando R$ 50 reais, isso sim, por questão da pandemia, a gente tem ficado mais em casa. Porém, antes, né, que a gente sai cedo e volta à noite, estava bem menos que isso. Pelo menos até outubro, a gente vai enfrentar um período crítico de seca, queimadas e muita poeira. É época de estiagem. Este especialista da UFG faz o alerta de todos os anos. Se não tiver economia, todo mundo pode sofrer com a falta d'água. Às vezes não existe essa capacidade de alta demanda no momento de pico, né? E segundo, a própria disponibilidade hídrica dos nossos mananciais, que vai ser comprometida pelo regime de escassez do tempo. Tem que saber fechar as torneiras, reaproveitar a água e usar a consciência. Se economizar água, não falta. Isso mesmo, se economizar água não falta. Falando nisso, em Caldas Novas, o Departamento de Tratamento de Água e Esgoto comunicou que, devido a uma manutenção na rede, o fornecimento de água vai ser interrompido por 12 horas. Essa manutenção é em uma das 4 bombas que abastecem a cidade. Parte de Caldas ficará sem o fornecimento até por volta de 5 horas da tarde. Por isso, é importante economizar até que o fornecimento seja normalizado. Super importante esse aviso aí, economizar sempre, hein? E tem curso de graça lá em Rio Verde. O Sindicato Rural e o Senar estão voltando com as aulas presenciais que estavam suspensas por conta da pandemia. Agora com novas regras, claro. Vários treinamentos estão com inscrições abertas. Parar de falar para deixar o Arildo explicar tudo para a gente. Com você, Arildo.
Oi, Tiago, de volta aqui no Jornal Anhanguera, primeira edição, mas agora, como você disse, para falar de oportunidade. Os cursos do Senar estavam parados aí há pouco mais de 4 meses por conta da pandemia, agora estão de volta, a oportunidade para o pessoal de casa que quer começar essa segunda metade do ano investindo um tempo em conhecimento, né, tentando investir em si próprios aí. Então, como você falou também, as inscrições estão abertas, mas sobre isso eu vou conversar com o Maxwell Gomes, ele que é mobilizador do Senar aqui na cidade. Boa tarde, Maxwell, bem-vindo ao Jornal Anhanguera, primeira edição. Vou começar perguntando para você, quais são esses cursos e destinados a quem, para quem? Boa tarde. Os treinamentos do Senar, eles são destinados aos produtores e trabalhadores rurais. Eles são agendados sazonalmente. No caso, a gente está no final da safrinha, então está na hora da gente começar a fazer os de maquinário agrícola, preparação de solo, operação e manutenção de maquinário. Os primeiros que liberaram agora para a gente foram classificação de grãos, análise de classificação de grãos. Já temos 3 GPS, básico avançado de maquinário agrícola, piloto automático. E em seguida a gente vai agendando outros treinamentos de acordo com a sazonalidade da nossa região. Em relação à pandemia, Maxwell, fica a dúvida, né? Como é que está funcionando, quais são as regras agora para os alunos? Então, o Senar ele prezou bastante pela segurança dos participantes, dos instrutores, de toda a comunidade que faz uso dos treinamentos. Então as nossas regras elas estão mais rígidas que a do Estado. No caso do isolamento de 1,5 metro, a gente está fazendo isolamento de 2 metros, higienização constante de equipamentos e de utensílios que sejam compartilhados, recomendação para todos trazerem as suas máscaras de casa, as suas garrafinhas de água para ter o menor contato com o bebedouro possível. Então o Senar está tomando todas as providências para minimizar ou praticamente extinguir a possibilidade de contágio nessa retomada de trabalho aí. Quem quiser se inscrever aí nos cursos, como é que faz, a documentação, explica para nós, o pessoal de casa que tiver interesse. Então, antigamente, a gente fazia, antigamente, né, parece que está tão distante, nesses 4 meses a gente tomou um novo procedimento. Antes a gente fazia na casa do produtor as inscrições, o pessoal ia presencial, preenchia os termos. Agora a gente está fazendo por digitalizado, a gente encaminha no WhatsApp, a pessoa entra em contato conosco, a gente encaminha no WhatsApp, ela preenche o termo, devolve, posteriormente a gente faz a seleção. Como é que está funcionando a questão do número de vagas? É limitado? Como é que é? Então, cada treinamento ele varia de 10 a 16 participantes. Então, assim, os números de vagas são limitados. Precisa se enquadrar no perfil do Senar, no caso, ser produtor rural, ter algum vínculo com o meio rural. Produtor, trabalhador, estudante do meio rural, um trabalhador rural que esteja desempregado, que precisa se qualificar, especializar, a gente atende pelo Senar de forma gratuita. Muito obrigado pela participação, Maxwell Gomes, mobilizador do Senar aqui em Rio Verde. Então, Tiago, realmente oportunidade para o pessoal de casa. Os cursos, né, são oferecidos de graça e quem tiver interesse é só entrar em contato pelo número 64 99299 4779. Tiago, com você no estúdio. Assunto super importante, se profissionalizar sempre. Deixa o número na tela para o pessoal anotar mais um pouquinho. Tem como não? Pessoal, tira a foto aí. Aí, ó, 64992994779. A sua oportunidade aí em Rio Verde e região. Vagas limitadas, tem que correr. Valeu, Arildo. Agradeço ao seu entrevistado. E em Catalão, está tendo testagem em massa nos moradores para monitorar o vírus da Covid lá na cidade. Quem chega com esse assunto é a Aline Braga, tem todos os detalhes. Quantas pessoas vão ser testadas por aí, hein, Aline? Boa tarde. Oi, Tiago. Serão ao todo 2.000 moradores que vão ser testados até o mês de outubro. Boa tarde para você, para todo mundo que está acompanhando o Jornal Anhanguera. Essa testagem já começou a ser feita em diversos pontos aqui de Catalão. Esses bairros foram escolhidos aleatoriamente e os moradores vão ser testados em 4 etapas, como eu disse, até o mês de outubro. E a ideia dos organizadores, né, é detectar por onde anda e de que forma dissemina esse vírus aqui na cidade. Agora de manhã, eu e o cinegrafista Cleiton de Paula estivemos acompanhando uma parte desse trabalho aqui na cidade. Esse trabalho, só lembrando, está sendo desenvolvido pela Universidade Federal de Catalão em parceria com os profissionais da Secretaria de Saúde. Vamos ver então a reportagem. A dona Rosângela foi uma das primeiras moradoras a participar da pesquisa em massa nesta terça-feira. Ela mora na Vila Saúde, em Catalão, e tirou um tempinho para responder as perguntas do questionário e fazer o teste rápido da Covid. Do jeito que tá as coisas, né, a gente tem que participar, porque é bom pra gente, né? Porque pelo menos previne, né? Porque
depois do problema já instalado, não tem como, mas antes a gente ainda tem como recorrer e Deus abençoar e ficar bom, né? A dona Rosângela fez parte de uma pesquisa que está sendo realizada em toda Catalão. A ideia é monitorar o vírus da Covid-19 na cidade. Cerca de 2.000 moradores devem ser acompanhados até o mês de outubro. Os testes rápidos são feitos aqui dentro desta van que foi adaptada para isso. É uma profissional da saúde que colhe o sangue do morador. O resultado sai em 10 minutos. O Rodrigo é comerciante e, por causa disso, precisa ter contato todos os dias com outras pessoas. Ele também participou da pesquisa. Eu acho muito importante essa triagem, né, nos bairros, e principalmente com essa doença se alastrando muito, né, isso é importante para cada um da gente fazer essa triagem para saber se realmente a gente está com, se a gente pegou, para a gente poder se prevenir. Antes da picadinha no dedo, todos os moradores que aceitam participar da pesquisa precisam responder a um questionário com 30 perguntas. Primeiro nós escolhemos dados demográficos para contato da pessoa, endereço, as coisas. Depois fazemos perguntas relacionadas à doença, algumas comorbidades que as pessoas podem ter. E depois sintomas, como a pessoa tem sentidos, se ela teve febre, dor no corpo, calafrio, enfim. Todos os sintomas do Covid. Essa pesquisa vai ser realizada até o mês de outubro com cerca de 2.000 moradores de diferentes bairros da cidade. O conhecimento do padrão de incidência de anticorpos contra o coronavírus pode ajudar nas políticas públicas, estabelecer bairros que precisem de uma abordagem mais objetiva, de uma assistência melhor, de uma ação educativa mais ampla, e assim evitar que mais pessoas fiquem doentes. E quem participou do projeto ficou satisfeito em saber que não tem o vírus da Covid-19. Negativo, graças a Deus. Estou muito feliz, né, de saber que, né, não peguei e agora tomar todas as precauções. Né? Continuar se cuidando. Continuar álcool em gel, máscara, tomar as precauções para não pegar esse Covid. Todo mundo precisa ter essas precauções, né? Usar sempre a máscara, evitar sair de casa, álcool em gel sempre e sempre que puder lavar as mãos com sabão. Só atualizando os números aqui em Catalão, Tiago, são 503 casos da Covid entre testes rápidos e os testes do LACEN, 11 mortes confirmadas, uma morte está em investigação e a gente teve informação ainda não confirmada pela Secretaria Municipal de Saúde que 2 mortes aconteceram hoje de manhã. Se confirmadas, essas mortes devem aparecer no boletim, que é sempre liberado no período da tarde. A gente continua acompanhando toda essa situação aqui e qualquer outro detalhe a gente volta a te chamar, viu, Tiago? Muito triste isso. Aline, você está falando aí do uso de máscara, de lavar as mãos. Me chamou a atenção a sua máscara. Você é toda chiquetosa aí, viu? Gostei muito. Toda no estilo. Obrigado por sua participação. Um abraço, minha querida. Na região sudoeste do estado, os casos confirmados de Covid-19 continuam aumentando. Para se ter uma ideia, lá em Jataí, é tanta câmera aqui que a gente se perde, né? Em Jataí, o número mais que dobrou nos últimos 15 dias. Em Mineiros, cidade vizinha que tem metade da população, os casos já passam de 1.000. Por isso, eu chamo a Tássia Fernandes, que está de volta aqui com a gente. Tássia, alguma explicação para isso tudo? Boa tarde. A Tássia, então, não ouve a gente. Na verdade, os casos de Jataí e Mineiros são impressionantes lá na região sudoeste. Daqui a pouquinho, então, a gente volta a falar com a Tássia sobre esses números que realmente são assustadores por lá. Enquanto isso, tem a vinheta do QVT. Aguenta coração nesse jornal, porque agora nós vamos te mostrar que os moradores de um bairro de Itumbiara estão sofrendo com o descaso. Falta asfalto, sobra mato alto e as correspondências, não chegam. Nossa equipe esteve por lá para ver esses problemas de perto. Setor Flamboyant 2. O nome é bonito, mas a situação por aqui está bem feia. Até hoje, o asfalto não chegou no setor e a poeira tem sido o maior problema. A casa não para limpa e a situação é pior para quem tem problemas de saúde. Meu filho, de 3 anos,
ele sofre de rinite alérgica e desenvolveu asma por conta dessa poeira que tem aqui. O asfalto da Avenida Mauro Borges vai até esse ponto aqui. É como se daqui para cá o setor nem existisse mais. E como o setor não existe, pelo menos para os Correios, não adianta nada ficar esperando uma entrega de uma correspondência ou até a entrega de uma compra feita pela internet, por exemplo. Correio aqui nunca nem passou. Não existe, eles falam que é porque o bairro não é cadastrado. Aí a gente fica aqui sem correio, sem as coisas que a gente precisa, igual conta, às vezes alguma coisa que eu preciso comprar, tem que pedir um amigo ou um parente para emprestar o endereço. Os moradores tiveram acesso aos documentos que falam que o dinheiro para fazer o asfalto já foi liberado pela Caixa Econômica Federal. Os mais de R$ 1.400.000 foram creditados no fim do ano passado. O dinheiro tem destino: pavimentação da Avenida Mauro Borges. Mas até hoje, o que está sobrando mesmo é poeira. Já era para ter feito esse asfalto aqui. Só que quando a gente busca, sempre eles falam, vai fazer, vamos realizar tal dia. Mas nunca que essa obra ela é realizada. A falta de asfalto não é a única reclamação. A coleta de lixo só passa de vez em quando e os lotes estão com mato alto. E o capim seco traz mais problemas: lixo e fogo. A fumaça atrapalha a respiração e suja ainda mais as casas. Já com a poeira é difícil, com a cinza é pior ainda, e vem os problemas que a gente tem respiratório. Cansados de procurar a prefeitura, só resta então um pedido de socorro. A base de promessa, isso. A gente sabe que o dinheiro está lá. Por que não executa a obra então? O que impede? Situação difícil. Claro, a gente vai atrás de resposta. Segundo a Secretaria de Obras de Itumbiara, a licitação para o asfalto na rua já foi feita e as equipes aguardam apenas que a empresa comece o trabalho. Disse também que a empresa responsável informou que vai na próxima semana até o local para dar início às obras. Atenção aí, na próxima semana, hein? A gente está de olho. Sobre a limpeza no bairro, a demora na coleta de lixo, a prefeitura não respondeu. Nós também procuramos os Correios para saber o porquê da demora na entrega das correspondências. A empresa informou que já realizou o sistema de distritamento necessário para implementar a distribuição domiciliária e que está estruturando a realização de entregas na região, o que deve acontecer ainda este ano. Ainda bem. Olha, o Adilson Paulicena de Caldas Novas fotografou o belo pôr do sol durante uma caminhada em Caldas Novas. Eita, mas ficou bonita a foto. Olha só que felicidade do Mário Alexandre, na verdade o Alexandre Amaro. Ele é paulista, mora em Mineiros há 12 anos, onde trabalha como enfermeiro. E mandou essa foto para dizer que a família é tudo, principalmente em tempos de pandemia. Que coisa bonita, né? Ter essa consciência, família de fato é tudo. O Fernando Antônio de Catalão mandou esse desenho, olha só que artista, e disse que a criançada está aproveitando a quarentena para desenhar usando as mãos como molde. Fernando, Heitor e Ana Luísa estão de parabéns, mais que parabéns, super artistas aí, né, usando o dom. Bem legal esses registros aí. E a gente faz questão de mostrar aqui no Jornal Anhanguera, como a gente faz questão também de ler a sua participação. Vejo todos os dias os 2 jornais de qualidade na informação, orientação e apoio social. Parabéns, pastor Leordino, lá de Anápolis. Está falando do Jornal Anhanguera, primeira edição. E do segunda também, a gente fica explodindo de alegria. Tem mais abraço para a Valmira de Caldas Novas, para a Lauri também de Caldas Novas, para o Marcelo e para a Eliane de Uruaçu, o pessoal de Uruaçu participando aqui com a gente, Marcos Paiva, Lagoa de Corumbá 4, Fausto e Patrícia de Itumbiara, Lorenzo, Cleiton e Pâmela de Anápolis, Alex e Alana Medeiros de Itumbiara. Abração para todo mundo, bom saber que vocês passam o horário do almoço aqui com a gente, com o Jornal Anhanguera, se informando aqui com a nossa equipe. Oi, Tiago, manda um abraço para mim, Francisca e minhas filhas Gislane, Vitória e Clarinha. Somos do Jardim Marília, de Lusiânia, Goiás. Bom demais, abraço para o pessoal de Lusiânia. Eu sei que Lusiânia assiste em peso a gente aqui e todo mundo gosta do jornal. Nalva Pereira, Residencial Itatiaia de Anápolis, Cacá Lima, de Lusiânia,
Estou sempre ligado aqui em Nerópolis. Marquinho da Vassoura, olha só. Obrigado, Marquinho. Hoje é aniversário do meu pai, Francelino Alves de Souza. Queria mandar os parabéns para ele com essa foto. Não chegou a foto aqui para mim, mas a gente quer conhecer o seu papai, viu? Manda para a gente colocar aqui no Jornal Anhanguera. Enquanto isso, manda também a sua participação pelo telefone 98545-5555. Eu amo esse momento. E o Senai de Itumbiara está com mais de 2.500 vagas para cursos presenciais e à distância também, porque nem a pandemia dá para deixar de estudar, né, e se qualificar, nem nesse período. Por isso, a gente volta a falar com o Emerson Ferreira para saber mais detalhes. Amigo, eu gosto quando a gente consegue aliviar, porque o jornal tenso, né, com assuntos pesados, é bom demais trazer esses assuntos mais leves aqui para o pessoal de casa. Com você daí. Exatamente, Tiago, oportunidade para quem quer estudar, se capacitar, né, para conseguir uma vaga no mercado de trabalho. Aqui para Itumbiara são 9 cursos que serão ministrados, outros 2 serão no município de Morrinhos e 1 em Edéia. Esses cursos são presenciais, têm duração de 2 anos, são cursos técnicos, mas também há na modalidade de curso à distância. Nós preparamos uma reportagem para mostrar, para você se informar um pouco mais de como é esse processo e também a inscrição. Vamos acompanhar. São 2.560 vagas para cursos na modalidade à distância e 160 presenciais. Um decreto da Prefeitura de Itumbiara autoriza o retorno de aulas presenciais no município, mas seguindo regras de higiene e segurança. Nós estamos oferecendo inicialmente 13 cursos técnicos aqui na Escola Senai de Itumbiara. Desses 13, nós temos cursos que serão oferecidos na cidade de Morrinhos, né? Um curso técnico em eletrotécnica e um curso técnico em química na cidade de Morrinhos e um curso técnico em eletrotécnica na cidade de Edéia e vários cursos aqui na cidade de Itumbiara, técnico em alimentos, técnico em química, técnico em eletromecânica, curso técnico em eletrotécnica. Para garantir esse retorno, algumas medidas tiveram de ser tomadas. As turmas foram reduzidas e os espaços para os alunos foram delimitados com essa fita amarela. Tudo é para garantir o distanciamento dentro das salas e dos laboratórios. As mesas e as cadeiras também vão obedecer ao distanciamento e já está tudo preparado para o retorno. Os professores também estão passando por capacitação para receber os alunos na segunda quinzena de agosto. É necessário que o aluno tenha pelo menos o ensino médio completo ou esteja cursando o segundo ano do ensino médio, né? Então, idade, ele pode ter 16 anos acima, ele, com esses pré-requisitos, ele pode se matricular nesses cursos. Pois é, para quem se interessou, esses cursos têm 1.200 horas de duração, ou seja, 2 anos, são cursos técnicos. As informações e também os valores estão disponíveis no site do Senai, senaigoias.com.br/EAD. Boa sorte para você que vai se capacitar aí para tentar uma vaga no mercado de trabalho. É isso que a gente deseja, né, Tiago? Boa sorte para todo mundo, né, Emerson? Obrigado demais por sua participação aqui. Vou aproveitar esse momento leve para mandar um beijão para a avó Raquel. A moça deixou uma mensagem aqui para mim, a Michele. Oi, minha avó Raquel te adora desde que fazia jornal de Rio Verde. Todo dia te assiste e, se puder, mande um abraço para ela. Tá aqui o abração para a avó Raquel. Saudade de todo mundo aí de Rio Verde. Olha, lembra que a gente mostrou ontem o caso do sumiço de um motor dentro de uma viatura dos bombeiros lá em Águas Lindas? Tem novidades sobre esse caso e a Nayara Santos vai contar pra gente agora, porque antes, Nayara, existia uma suspeita do furto, mas parece que a história mudou, né? Boa tarde. Oi, Tiago, boa tarde para você, boa tarde para todo mundo. Bom, essa história teve uma reviravolta, sim. Há poucos minutos, nós recebemos uma nota do Corpo de Bombeiros dizendo o seguinte, que todas as circunstâncias relacionadas aí ao desaparecimento desses 2 equipamentos, o cilindro expansor e também o motor que gera energia para esse equipamento tão importante aí no resgate de vítimas, a pessoas presas aí, a ferragens, né, foram encontrados, mas que está sendo apurado porque ficou evidenciado que os equipamentos não foram furtados.
e sim acabaram caindo aí durante o deslocamento da viatura. A corporação está instaurando um procedimento administrativo aí para apurar a responsabilidade e encerra essa nota aí dizendo o seguinte: agradece aí o apoio, o engajamento da comunidade, de todos os veículos de comunicação também, e lamentam também o inconveniente causado aí, especialmente aos moradores dos bairros Jardim América de Águas Lindas de Goiás. Isso porque ontem, né, nós mostramos esse caso aqui no Jornal Anhanguera, a gente fez uma mobilização aí reforçando o pedido do Corpo de Bombeiros para quem tivesse uma pista, de fato poderia procurar a Polícia Militar, Civil ou Corpo de Bombeiros para poder dar informação a respeito desses equipamentos. Eles foram encontrados, o cilindro expansor foi encontrado ontem à tarde, estava abandonado em uma rua. Uma pessoa viu, ligou para os bombeiros que foi lá e fez a busca então desse equipamento. E mais à noite o motor foi encontrado na BR-070 lá em Águas Lindas. Uma mulher teria visto aí uma pessoa levando o motor. E aí perguntou se de fato era o motor do Corpo de Bombeiros, a pessoa fugiu e deixou o motor lá na BR-070, mas a gente recebeu essa nota aí da corporação que agora está investigando aí, né, tomando todas as providências administrativas, mas que bom que essa história acaba bem, né, Tiago? Os equipamentos foram encontrados. Caso esclarecido aqui. Ô Nayara, aproveitando para falar de um outro assunto, a gente mostrou a história da família aqui, que você foi lá, me emocionou inclusive bastante, aquela família que está precisando de ajuda. A gente deu o telefone aqui no ar, fica de olho para saber se eles estão recebendo doações e conta pra gente. Combinado? Não sei se hoje dá tempo, mas amanhã você volta com essa notícia. Abração, até mais. A gente volta a falar da situação dos bares e restaurantes lá em Pirenópolis, porque eles foram autorizados a funcionar. Quem tem os detalhes pra gente é a Marina Demore, de volta aqui no Jornal Anhanguera. Segue daí, Marina. Pois é, Tiago, bares e restaurantes de Pirenópolis, então, como você disse, foram autorizados a abrir as portas para o público da cidade, já que a entrada de turistas aqui continua proibida, mas a adesão tem sido muito pequena por parte desses comerciantes, desses donos, né, desses estabelecimentos aqui na cidade, porque para eles não compensa financeiramente isso, de acordo com a Associação dos Comerciantes da região aqui da Rua do Lazer de Pirenópolis. Inclusive, para falar aqui comigo está o presidente da associação, Jairo Júnior. Já obrigada pela sua participação. É isso, né? O que os comerciantes estão levando em consideração nesse momento? A liberação foi, né, assinada pelo prefeito, a prefeitura liberou então a abertura dos bares e restaurantes, mas a maioria, como a gente viu, pelo menos os que ficam aqui nessa região mais turística da cidade, não vão abrir, né? Boa tarde. Olá, boa tarde, Mariana, boa tarde a todos, obrigado pela participação, pela oportunidade. Bom, a gente vê com preocupação, embora seja um avanço já da economia está sinalizando uma retomada, a gente vê com preocupação as condições, os critérios que foram impostos no decreto, tendo em vista que inviabiliza ao comerciante a abertura por conta do custeio alto. Para você, por exemplo, uma situação do decreto que tem que fechar às 22 horas, e não é nem fechar às 22 horas, é que a pessoa tem que estar na sua casa às 22 horas, sobretudo nossos empregados, então inviabiliza. E também não poder atender o turista, nós vamos atender o público da cidade. Então, em reuniões dos empresários, a gente vê que a aceitação, o pessoal que vai abrir, vai ser poucos os restaurantes. Nós estamos aqui na rua, por exemplo, nós temos hoje 17 restaurantes aqui, sinalizaram, não ainda deram certeza de abrir, apenas 2 restaurantes. Por enquanto, os donos, né, os restaurantes, os bares estão tendo que passar também por uma vistoria da prefeitura. De que forma que esses estabelecimentos estão se preparando? Eles já estão se preparando também para uma futura abertura para os turistas, né? Porque essa é a grande expectativa. Bom, o que a gente vê é que falta esse plano de retomada com critérios definidos, o que nos possibilitaria a adotar uns critérios internos, administrativos, para tomar as decisões das nossas empresas. A longo prazo, né? A longo prazo. Então, essa falta de informação por parte do município, ele nos deixa bastante preocupados, principalmente com relação à saúde. Quando não tem critérios num plano de retomada, a gente fica preocupado não só com a economia, mas principalmente da saúde dos nossos colaboradores, dos nossos empregados e para as pessoas que vêm no nosso estabelecimento também. Então, esse plano de retomada falta para a gente, inclusive, entender quais os critérios agora que possibilitam a abertura, quais os critérios que vão
ser adotados caso haja um novo fechamento e quais os critérios serão adotados para a abertura ao turista. Isso não está escrito ainda e a gente sente muita falta disso por parte dos comerciantes. Por enquanto, vocês estão fazendo, né, os comerciantes estão fazendo aquilo que foi definido em relação justamente a seguir os protocolos que foram estabelecidos, mas existe, a gente sabe, uma grande expectativa para a vinda dos turistas. Jair, eu agradeço demais a sua participação, viu? Obrigada pela sua disponibilidade. A gente vai, Tiago, acompanhar, então, aguardar, né, porque existe essa grande expectativa, como eu disse, para a abertura da cidade para o turismo. Por enquanto, poucos bares e restaurantes vão aderir a esse decreto, a essa liberação da prefeitura para o funcionamento aqui na cidade, viu? E a gente segue de olho. Obrigado por sua participação, viu, Marina? Olha, um grupo de motociclistas de Caldas Novas doou mais de 350 cafés da manhã. Isso mesmo. A ação foi feita em um bairro carente da cidade e beneficiou mais de 70 famílias. No café tinham sanduíches, leite e até achocolatado. Também foram doadas verduras e hortaliças. O grupo tem 32 integrantes e sempre faz doações pela cidade. Fica aí o exemplo para você de casa, bem legal mostrar isso, hein? E a unidade prisional de Jataí fez doação de carnes e hortaliças ao Banco de Alimentos da cidade. O banco faz a distribuição para entidades e famílias cadastradas e que estão em situação de vulnerabilidade. Foram doados 100 quilos de carne de porco, 50 quilos de tilápia e 30 fardos de alface e couve. Toda a produção é feita dentro da unidade prisional de Jataí, num programa de reintegração social dos presos. Segundo a direção da unidade, 3 presos que fazem parte desse programa trabalham na produção e no cultivo dos alimentos doados. Legal também, mais um intervalinho rápido, 1h15, o horário está voando. A gente volta a falar da Covid-19 no próximo bloco, porque vamos trazer os números da região sudoeste. Em Rio Verde, um detento da casa de prisão provisória testou positivo para a doença. Não é isso mesmo, Murielle Silva? Isso mesmo, ele está isolado com sintomas leves da doença e ontem foram feitos testes em outros detentos que dividiam cela com ele. Daqui a pouquinho os detalhes. E em Mineiros, um policial militar decidiu trocar conhecimento por cestas básicas. Já já eu te conto como ele fez isso, porque agora o Gustavo, que tem 2 aninhos, é de Lusiânia, vai chamar o intervalo. Uma e 18 de volta para te contar que em Rio Verde, um detento da casa de prisão provisória testou positivo para a Covid-19. Em toda a cidade, os casos confirmados já passam de 8 mil. A Murielle, você já está vendo ela aqui, Murielle Silva tem as informações, falar ao vivo com a gente. Como é que está a situação aí, Murielle? Pois é, Tiago, em relação a esse detento, o caso foi confirmado pela Diretoria-Geral de Administração Penitenciária. O homem está preso por tráfico de drogas, ele começou a ter alguns sintomas, foi levado para a UPA e aí, a pedido do advogado dele, foi feito o teste para a Covid e o resultado foi positivo. Ele está isolado com sintomas leves da doença. A diretoria-geral disse que ontem foram feitos testes nos detentos que dividiam cela com ele e que amanhã devem ser feitos outros testes também na unidade. A diretoria falou também que cumpre todos os protocolos de saúde e que adotou medidas de prevenção e combate ao coronavírus. Para encerrar, eu atualizo os números de Rio Verde. São 8.164 casos confirmados. 121 pessoas morreram, mas é grande o número de pessoas que se recuperaram da doença, graças a Deus. 7.308 pessoas recuperadas. Tiago. Ritinha, graças a Deus. Obrigado, Muri, valeu por sua participação. A gente continua, então, na região sudoeste, só que agora lá em Jataí, para falar com a Tássia Fernandes, porque tem um monte de gente doente com a Covid-19 lá em Jataí e também em Mineiros. Por que isso tudo, hein, Tássia? Olá novamente, Tiago. Boa tarde para todo mundo que está acompanhando. Uma das justificativas seriam aí as testagens em massa, né, que tem acontecido tanto aqui em Jataí quanto em Mineiros. Aqui em Jataí, por exemplo, a Secretaria Municipal de Saúde está testando profissionais de diversos setores e até o fim deste mês, 8.700 pessoas devem fazer o exame para diagnóstico da Covid-19.
Aqui no município teve um aumento muito grande nos últimos dias. Nas últimas 24 horas, por exemplo, foram 46 novos casos registrados. Hoje Jataí totaliza 981 pessoas diagnosticadas com a Covid-19, 12 pessoas morreram vítimas da doença. Aqui no município, 490 pacientes são considerados curados. Mineiros, aqui pertinho da gente, também teve um número crescente aí nos últimos dias. Na última semana, para a gente ter uma ideia, os casos confirmados passaram de 719 para 1.355. Segundo a Secretaria Municipal de Saúde, em Mineiros, 8.739 pessoas foram testadas, o que corresponde aí a 16% da população. Lá no município, 23 pessoas morreram vítimas da doença. Na última semana foram 7 vítimas fatais, ou seja, uma pessoa por dia, né? Só nesta segunda-feira foram 3 mortes confirmadas por conta do coronavírus ali em Mineiros. Lembrando que Jataí adotou aí durante 14 dias, né? O decreto previa o fechamento do comércio durante 14 dias para tentar diminuir a circulação do vírus. Acabou ficando fechado por 9. Hoje segue funcionando normalmente com as medidas de prevenção. E em Mineiros não teve fechamento do comércio neste mês, as atividades seguem normal e o atual decreto que está valendo foi prorrogado até o dia 26 de julho, traz aí algumas restrições em relação ao funcionamento do comércio nos fins de semana. Domingo, por exemplo, só serviços essenciais, nem supermercados podem abrir aos domingos. A Tássia está falando muito no meu jornal aqui, Tássia, está quase indo embora o tempo correndo, ela está falando de Mineiros. Né, quero agradecer a sua participação, porque lá em Mineiros, um policial militar decidiu trocar conhecimento por cestas básicas. Ele organizou um curso sobre o mercado financeiro e, com inscrição, cobrou cestas básicas que foram doadas para famílias carentes da cidade. Mesmo quando não está de serviço, o Eberton continua trabalhando, mas sem a farda da PM e direto do escritório. Há 2 anos, o policial militar se tornou investidor do mercado financeiro e agora, diante da crise, decidiu usar o conhecimento para ajudar quem precisa. Como nos últimos meses muitas pessoas ficaram desempregadas, sem dinheiro, a ideia inicial do Eberton era organizar um curso de graça para ensinar sobre as ferramentas de investimento para essas pessoas. Mas essa ideia foi criando forma e ele resolveu cobrar uma taxa de inscrição, uma cesta básica.